Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Bom, estamos dando continuidade. Agora a unidade 4, solo e subsolo. Eu coloquei tipos de rochas porque é o início da nossa aula. Então, a unidade 4 ela vai começar com solo e subsolo, riquezas do nosso planeta. Bom, então, sabemos que há muito tempo atrás, desde a Idade da Pedra, utilizou-se muito a extração de recursos naturais, né? Desses recursos, principalmente quando a gente fala de solo, né? E os minerais que compõem esse solo. Porque na crosta terrestre, é ali que a gente encontra esses recursos minerais. Então, o ser humano, com o tempo, ele aprendeu a utilizar as rochas para suas atividades diárias, como, por exemplo, na construção civil. E foi retirando essas riquezas do subsolo, como o petróleo, as pedras preciosas. Então, na Idade da Pedra, foi um período que começavam a se produzir e usavam ferramentas a partir das diferentes rochas que eram encontradas no ambiente. E até está na página 38, vocês podem observar melhor os artefatos que eles faziam a partir de rochas, né? Que a composição deles são os diversos tipos de minerais, que vai diferenciar na coloração, enfim. Então, os agrupamentos humanos naquela época, eles dependiam do manejo de ferramentas feitos dessas rochas para ajudar na produção, aperfeiçoamento e produção, modos de utilização. Então, com o passar do tempo, eles iam aperfeiçoando a utilização para atividades agrícolas. Então, eles começavam a se instalar nos lugares, né, principalmente os povos nômades. Como vocês observam no livro de vocês, página 38, tem uma figura de pontas de lança, feita de rochas, para defender, para caçar. Então, cada formato diferente é utilizado para um tipo de função, um tipo do que eles queriam, seja para caçar, né, para cavar. Então, eles tinham aí o modo deles utilizarem. Bom, vamos conhecer um pouquinho agora sobre as rochas. Então, vocês sabem que a litosfera é a camada, né, mais externa da crosta é a camada mais sólida da Terra. A gente chama de litosfera ou crosta terrestre. Vai modelar o planeta, enfim. E diversos fatores externos vão atuar diretamente nessa crosta. Bom, então, vamos lá. Há 3 tipos de rochas, que são magmáticas, sedimentares e metamórficas. Para a gente dar continuidade a esses conceitos, desses tipos de rocha, vamos entender primeiro o que é rocha. É um agregado sólido de minerais que ocorrem naturalmente na litosfera. Minerais são elementos ou substâncias químicas que se formam em nosso planeta. Então, esses minerais, eles são esses compostos químicos fornecidos a partir de vários processos que vão ocorrer lá na crosta terrestre. Eles podem ocorrer a fusão, né? Vão se fundir. O que é fundir? Processo de transformação. Substâncias no estado sólido e em estado líquido. Como exemplo, tem no livro de vocês, na página 39, a gente tem aí as rochas como hematita e perita. Elas têm o mineral ferro na sua composição e vão ser denominadas os minérios de ferro. Então, ao fundir essas rochas, que eu acabei de falar sobre o que é fundir, por exemplo, elas vão se aquecer em altíssima temperatura. E aí é possível retirar o ferro que é tão usado no nosso cotidiano. Inclusive, por exemplo, o processo de se retirar o ouro de outros minerais que estão agregados. Então, ocorre essa separação dos minerais com esse aquecimento. E pode ocorrer também essa fusão, que ocorre esse derretimento dos minerais, e aí fica mais fácil de separar um mineral do outro. Então, é submetido a altas temperaturas. Vamos falar então sobre rochas magmáticas ou ígneas,
que o que é esses tipos de rocha? É a solidificação do magma. Simplesmente ele deixa de ser no estado líquido e passa para o estado sólido. Então a gente tem dois tipos, as extrusivas e as intrusivas. Extrusivas vai formar na superfície da crosta terrestre e intrusivas formar no interior da crosta terrestre. Então, como exemplo aí, esses três tipos. O basalto, que é muito utilizado para fazer calçadas, muito usado também na construção civil. Sabe o calçadão de Ipanema? Aquela parte preta? Tem até no livro de vocês. É o basalto. A pedra pómez, o granito. Então, por exemplo, a pedra pómez, ela é resultado quando a espuma da lava do vulcão ela vai se solidificar. E aí os orifícios das bolhas de ar vão permanecer. Então, nada mais é do que a espuma da lava vulcânica. Ela é um tipo extrusiva, que é da solidificação da espuma produzida pela movimentação da lava vulcânica, ou seja, ocorre fora, ou seja, na superfície da crosta. Então, ao ser eliminada pelo vulcão, a lava vai revolver o solo e ocasiona a entrada de bolhas e de entrada entre seus minerais. É até muito utilizada para polir objetos, higiene dos pés. Nossa mãe, nossas avós, elas já fazem muito isso, que ajuda a dar aquela lixadinha para deixar o pé bem lisinho. O basalto, como eu falei para vocês, é a tonalidade escura, cobre grandes áreas de Paraná, São Paulo, enfim. E o solo é chamado também de terra roxa, né? Quando vai sofrendo a ação de agentes da natureza. Então, é utilizado na pavimentação de calçadas, formar trilhos de trem, enfim. O granito, ele já é uma rocha magmática intrusiva, mais conhecida, sabe? Formada por 3 minerais, o quartzo, o feldspato e a mica, que está no livro de vocês na página 42. E é muito utilizado usado em cozinhas, banheiros. Então, é até muito bonito, tem várias cores. E, como eu falei, é formada por esses 3 minerais. Página 42, o quartzo, mica e o feldspato. Agora, as rochas sedimentares, ou chamadas também de estratificadas. Ocorre a deposição de sedimentos, ou seja, elas vão se originar da disposição de sedimentos, fragmentos de rochas mais antigas ou de outros materiais depositados, principalmente sob a água. Então, são os sedimentos dessas rochas mais antigas vão ser transformados por água, correntes, ventos, geleiras, vão se acumular em forma de sedimento ou estratos. Então, a gente diz também que acontece desgaste. Sabe aquela expressão, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Então, esses fragmentos dessas rochas mais antigas vão sendo depositadas e formando uma nova rocha. Essa nova rocha é a rocha sedimentar. Então, principais rochas sedimentares são o arenito, o argilito e o calcário, como vocês estão vendo aí. E está na página 44 do livro de vocês. Então, essa figura que eu coloquei também aqui no vídeo é um exemplo do processo de formação de uma rocha sedimentar. Então, ocorre transporte de sedimentação promovido pela água, pelo vento. Vocês estão vendo a setinha aí das rochas mais antigas, lá no topo, por exemplo. Vou colocar aqui para vocês. Aqui, tá vendo? E aí vai ocorrer esse transporte. Correntes oceânicas vão transportar e depositar, né, materiais pela essa corrente. E vai ocorrer, por exemplo, a precipitação química. Então, o que vai acontecer? À medida que vai se acumulando novos sedimentos, os estratos inferiores transformam-se em rochas sedimentares. Está vendo? À medida que eles vão se depositando e se sobrepondo um em cima do outro, vai formando essas camadas e formando, consequentemente, uma nova rocha, tá? Então, o arenito é uma areia formada por pequenos fragmentos de quartzo, que pode agregar naturalmente devido à presença de substâncias que vão atuar como um cimento, né, uma cola. Vai dar origem ao arenito.
Então, a utilização dessa rocha é mais comum na construção e na arquitetura, né, para produzir esses materiais. Então, vai dar resistência ao arenito, ela faz com que seja muito usado nessas paredes de sustentação, tá? Ou pode até produzir vidro a partir dos cristais. Então, a gente tem no livro de vocês também muro que ele é formado por blocos de arenito, formações areníticas no Parque Estadual de Vila Velha, no Paraná, que vai dar essa forma pela ação do vento, a água da chuva, daquele um formato que a gente diz, como é que essa rocha foi parar aí desse jeito? Né? Então, esse é um processo, gente, resultado de milhões e milhões de anos, para até a gente ver a forma que se tornou, né, hoje, é resultado aí de muito, muito tempo. O calcário é composto principalmente por carbonato de cálcio, tá? Então, por exemplo, a água da chuva ela é um pouco ácida e pode ir infiltrando nas fendas das rochas. E graças a essa sua acidez, vai dissolver porções de calcário formando túneis, grutas e cavernas. Então, a gente tem aí como exemplo, no caso, quando a água ela vai se infiltrar, vai dissolver o carbonato de cálcio e ao evaporar, vai manter o carbonato e originando as projeções de cristais de carbonato de cálcio. Então, em algumas, né, cavernas, a gente observa, por exemplo, formações calcárias no teto, como vocês estão vendo aí, as estalactites e no chão as estalagmites. Tá? Então, nas cavernas mais antigas, a gente encontra colunas formadas pelo encontro de estalactites e estalagmites. Então, como vocês estão vendo aí, aqui nesse vídeo, a infiltração do carbonato de cálcio, a deposição aí de dióxido de carbono, né? Porque já que é uma água ali bem ácida, tá? E aí ocorre essa infiltração, vão sendo depositados e dá esse formato aí, infiltração no solo, né? Calcário, numa caverna, tá? Então, o que é o carbonato de cálcio? É uma substância originada da decomposição de conchas, esqueletos de animais aquáticos, tá bom? A fotinha para vocês verem exemplos das estalactites, estalagmites. Agora, as rochas metamórficas. O calcário, gente, falando rapidamente dele, ele é muito utilizado quando ele é aquecido em fornos, vai resultar na cal virgem, para massa destinada a revestimento de paredes. Também é usado na agricultura, fabricação de cimento, tá bom? E o argilito são fragmentos finos que vão formado pela lama. Argilosa, o nome já diz argilito, vem de argila, tá? Que seca, vai depositando sobre várias camadas. Bom, então agora vamos falar sobre as rochas metamórficas, tá? As rochas metamórficas é a transformação das rochas pré-existentes, ou seja, ela vai sofrer uma nova transformação. É uma rocha que já existe e vai ser originada da transformação ou a metamorfose das rochas magmáticas ou sedimentares. Então, elas vão ser surgidas de uma das duas, ou da magmática ou da sedimentar. Sabe um bolo, quando a gente mistura farinha, água, ovos, manteiga, fermento e açúcar, né? A gente vai formando uma massa que tem cor e consistências específicas. E aí, quando a gente coloca no forno, aquele forno aquecido, aquela massa sofre grande transformação. Mas a composição continua o quê? A mesma. Só vai mudar o quê? A textura um pouco, né? A cor, a gente acrescenta ali um corantezinho, uma essência, mas a composição ela vai estar ali, é a mesma, só vai estar misturada com outros ingredientes. Então, nas rochas metamórficas, a transformação ela vai ser provocada por intensas pressões, imagine do forno, o forno não tá quente. Então, imagine, as rochas metamórficas vão ser provocadas, a sua transformação vai sofrer grandes pressões, elevadas temperaturas, tá bom? Então, esses dois fatores, grandes pressões e elevadas temperaturas. Só que, nesse caso, a transformação vai alterar a organização dos minerais, como eu falei para vocês, vai misturar tudo e vai alterar a organização. Surge, então, uma nova rocha com outras propriedades.
Então, mas por que isso ocorre, professora? Por conta da movimentação na crosta terrestre, que vai empurrar as rochas sedimentares e as magmáticas para as regiões mais profundas, e assim elas vão sofrer mudança na organização dos seus minerais, embora permaneça sólida, sem se derreter. Então, as principais rochas, como vocês estão vendo aí, metamórficas, são gneiss, mármore e ardósia, tá? Então, pensem, elas vão sofrer grandes pressões e temperaturas, vão ser levadas, empurradas, né, para dentro ali da crosta terrestre, e aí elas vão sofrer essa modificação toda, tá bom? Então, no livro, na página 49, está mostrando aí o gneiss, que ele é uma rocha que vai se resultar da transformação do granito, tá? Prestem atenção. O gneiss, ele vai sofrer a metamorfose, né? Ele vai ser resultante da transformação do granito. Alta pressão e temperaturas elevadas. Então, se vocês forem analisar aí na figura do livro, a granulação, ou seja, aqueles grânulos dos cristais se apresentam em bandas, linhas. São os mesmos cristais, mas com distribuição na rocha alterada. Então, podem ver que o granito, ele tem a mesma coloração. Só vai mudar o quê? As linhas, né? Mas a composição, ela é a mesma. Então, assim como o granito, é uma rocha resistente, usada na construção civil, como brita ou decoração. Sabe aquela pedra de brita, né? Para ajudar também a fazer calçadas. Então, ele é retirado, o gneiss é retirado das pedreiras e vai ser transformado em rochas de granulação menor para ser usado na construção civil. Bom? Por exemplo, o gneiss, ele ajuda a formar o Corcovado, o Pão de Açúcar, tá? No Rio de Janeiro, assim como a maioria das rochas da Serra do Mar são exemplos de gneiss, porque aí muitas montanhas vão se formando, elas foram se formando no encontro das placas tectônicas e do dobramento delas foram formando esse gneiss, tá? O mármore é uma rocha metamórfica que vai originar quem? O calcário, como eu falei mais uma vez, grandes pressões, altas temperaturas. Então, como o granito, o mármore é muito utilizado em bancadas, revestimento, ornamentações, tem um brilho e beleza mais apreciados que o próprio granito e de ser mais raro, tá, gente? Então, ele tem um valor comercial bem mais alto. E a ardósia vai ser originada do argilito. Ela tem um papel muito importante na história da arquitetura, por ela ser muito resistente, impermeável, sempre vai ser usada em telhados, tá? Encontrado também principalmente nos castelos medievais. Então, hoje em dia é muito utilizado para revestimento de pisos e paredes. Vocês já devem ter visto bastante, tá? Bom, então agora eu coloquei na figura para vocês, qualquer coisa também tem no livro, um ciclo, é o ciclo das rochas, tá? Para mostrar para vocês. Porque ocorre essa transformação ocorre por conta de muitos fatores, tá? Conjunto de processos físicos e químicos, tá? Atuando na superfície da Terra. Então, observem aí. Temos aí rochas sedimentares, tá? Como vocês estão vendo. Deixa eu marcar aqui. Aqui, tipos de rocha sedimentar. E aí, Mamãe, você tem sushi? Então, esses sedimentos aqui vão formar as rochas sedimentares, por conta do intemperismo, a sedimentação e o transporte. Lembra que eu falei? Aqueles conjuntos de processos físicos e químicos, né? Água, chuvas, o vento, vão levando e sedimentando essas rochas, formando esse tipo de rocha, tá? E aí, aqui, ela vai sofrer, por exemplo, temperatura e pressão altas, ajudando a formar as rochas metamórficas, como eu falei para vocês. Tá vendo aqui, ó, as rochas metamórficas. E essas rochas metamórficas, elas vão sofrer aí também o processo de fusão. Lembra que elas vão ser aquecidas novamente.
e aí vai se tornar em estado líquido. Mais uma vez elas vão sofrer transformação. E aí, ó, houve a fusão. E aí elas vão se solidificar novamente. Houve um resfriamento, a cristalização. E aí, ó, originando as rochas magmáticas. Então, eu tô mostrando para vocês, gente, o ciclo da rocha. Então, por exemplo, uma rocha sedimentar, ela pode se transformar, sofrer metamorfose e transformar uma rocha metamórfica. E a metamórfica, ela pode formar novamente uma rocha magmática, sofrendo esse processo aqui. E as rochas magmáticas, vai ocorrer o processo aí de erosão, transporte de sedimento e formar novamente o quê? As rochas sedimentares. Por quê? Houve a deposição de sedimentos de uma rocha magmática. Lembra que eu falei? Água mole, pedra dura, tanto bate até que furir, vai reiniciar o ciclo. Tá? Então, na página 51, tem até um resumozinho para vocês, muito bom, falando de cada rocha. Então, a magmática, resultado da solidificação do magma. Sedimentares, do intemperismo, ou seja, sedimentação, transporte de sedimentos de outras rochas. E a metamórfica é da metamorfose, transformação de outras rochas, tudo bem? Então é só vocês voltarem, qualquer dúvida nesse vídeo, não tem muito mistério, é simples, tá bom? Qualquer coisa vocês voltem ao vídeo. E agora vocês vão ficar com os exercícios das páginas 52 e 53, molezinha, tá bom? Então fiquem com Deus e acompanhem também a correção, tá? Da aula passada, mantenham os livros atualizados. A correção foi disponibilizada para vocês, tá? Então fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Um beijo!